Paz, amados de Deus. Que gostoso estar aqui. Meu nome é Júnior, eu sou de Campos do Jordão, a cidade mais fria do estado de São Paulo, a cidade mais alta habitada do Brasil. E lá está muito frio esses dias e eu estou amando, porque eu amo o calor. E eu costumo dizer para o pessoal lá da igreja nossa em Campos do Jordão, eu falo assim, olha, eu só não murmuro porque eu sou de Deus, mas eu não gosto do frio. E lá o frio é muito intenso. Para vir para cá, nós estávamos a 2 graus somente, então muito frio, acordamos lá, tudo branquinho, de geada, mas é muito bom estar aqui, conhecendo mais um povo. O meu ministério é um ministério profético da palavra. Eu tenho ministrado em muitos lugares, Deus tem me levado a muitos lugares, ministrando a palavra de Deus, sempre com muita humildade no meu coração, porque eu sei que isso tudo é passageiro. Sei que Deus tem nos usado para glorificar o nome dEle, e nem o ministério de um homem ou de uma mulher ele pode ser bem sucedido se ele não puder estar com a esposa dele ao lado. Está aqui a minha esposa Mariana, a minha princesa, o amor da minha vida, a pessoa que comigo estamos já há 18 anos juntos. Ela é bem novinha assim. Quando eu comecei a namorar com ela tinha 15 anos e a gente se casou e ela tinha 17 anos, né? E para a glória do nome de Jesus. Então ela é bem novinha, mais nova do que eu, e é uma mulher virtuosa, abençoada. Junto também está a minha Flávia, né? A Flavinha, a minha filha. Levanta aí para que todo mundo conheça vocês aí. Levanta aí. A Flavinha, ela tem 11 anos, é uma bênção. Eu também tenho uma outra filha de 15 anos, que ela não pôde estar conosco aqui hoje, que ela está de férias em Florianópolis, está passando umas férias más, né? Ela está em Florianópolis para glorificar o nome do Senhor também. É uma ministra do altar de Deus, uma ministra de louvor, que Deus tem usado ela profeticamente, abençoadamente. Amém? Então já apresentei a minha família. Vamos agora para o que é importante, para o que te trouxe aqui, para ouvir a santa e poderosa palavra de Deus. Queridos, antes até de eu pregar, eu quero fazer uma consideração. Eu já fui em muitas igrejas pregar, em dezenas de igrejas pregar, e uma das coisas que eu identifiquei, que eu identifico em todo esse tempo como pregador, eu noto uma igreja por causa do pastor. Um pastor generoso faz da igreja uma igreja que é uma potência. Todos os grandes homens de Deus foram generosos, e eu senti nessa igreja o calor humano, a receptividade dessa igreja, deste pastor, do Fábio. Cadê o Fábio? Abençoado, que hoje nos levou para alguns lugares aí. Que Deus abençoe, vocês são generosos demais, e Deus vai recompensar em glória tudo aquilo que vocês fazem pelo coração de vocês. Amém? Generosidade não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com o coração, tá bom, gente? Então isso que é especial. Mas vamos lá, no tema de hoje, né, como vocês têm falado já há alguns dias, a adoração de conquista. Quando o pastor me ligou, mandou uma mensagem para eu vir pregar aqui em Campos do Jordão, ele não me conhecia, e a gente ficou se conhecendo hoje. E eu já preguei em algumas igrejas, Peniel, e ele me convidou porque um outro pastor falou, e ele nem quis saber da minha vida, ele não quis saber de nada. Ele falou assim: se ele já pregou aí, manda vir aqui que é bênção. E ele me ligou, e eu de primeiro já não respondi que sim, porque eu gosto muito de ter uma confirmação de Deus, uma resposta de Deus, para que eu possa pregar. Porque não adianta nada você ir num lugar onde a nuvem não está para você. Então eu recebi a indicação de Deus para estar aqui nessa noite. E como eu falei, o meu ministério é um ministério profético. Então eu começo a orar desde o primeiro dia que eu recebo o convite. E Deus já vai me revelando algumas coisas no decorrer dos dias. Então nessa noite, essa palavra é uma palavra revelada
não preguei essa mensagem em lugar nenhum. Vou usar algumas coisas que já usei em outras mensagens, mas essa mensagem Deus deu para essa igreja. Eu tenho certeza que será uma mensagem profética ao teu coração. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 29, versículo de número 16 em diante. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 29, versículo de número 16. Vamos lá. E eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 29, tá bom? Vamos lá. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha os olhos enfermos, mas Raquel era formosa de semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que der a outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Deixa sua Bíblia aberta aí, mas preste atenção aqui agora. Jacó, quando ele conhece Raquel, automaticamente foi aquele negócio de amor à primeira vista. Ele olha para ela e já se apaixona, e a Bíblia diz que ela era uma mulher muito bonita, ela era uma mulher muito linda, atraente aos olhos de Jacó. E ela também tinha uma irmã, que a Bíblia diz que ela tinha os olhos enfermos. Alguns dizem que ela era estrábica, outros dizem, no português deles lá, meio zarolha, que ela tinha um olho no peixe e outro no gato, que ela não era muito bonita. E ela, o que diz o ditado? Que ela não era muito bonita, mas era uma mulher de Deus. Mas Jacó, ele olha para Raquel e já se apaixona. E é interessante notar que Jacó ama Raquel automaticamente, e ele despreza Lia. Ele olha para Lia e fala assim: não, para mim não serve, é feia demais, não é legal. Mas ele amou Raquel automaticamente. E o que é interessante é que Jacó oferece uma fortuna para poder se casar com Raquel. Ele disse: por essa mulher eu trabalho 7 anos. E a Bíblia diz que ele trabalha 7 anos por ela, e ele tem uma sensação, como a gente olhou no versículo 20, que não parece que passou tão rápido, parece que não foram tantos dias assim, mas ele trabalha 7 anos inteiros para se casar com Raquel. E ele vai para o casamento, e ele está todo feliz: eu trabalhei por Raquel 7 anos, agora vamos aproveitar, vamos para o casamento. E a gente vê aqui no versículo 21, acompanhe comigo. E disse Jacó a Labão: Labão era seu sogro, dá a minha mulher, porque meus dias são cumpridos, já trabalhei por ele, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia sua filha, trouxe e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia sua filha. E aconteceu que pela manhã ele viu que era Leia, pelo que disse a Labão. Jacó disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho te servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre agora a semana por essa, e te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Jacó, ele foi enganado. E ele, os historiadores dizem que no meio dessa festa ele ficou um pouco alterado, e a mulher, no dia do casamento, ela vai com a cabeça coberta, e ele tomou umas e outras. E moral da história, ele, no momento da relação, ele tem relação com Leia e não percebe que aquela não era Raquel, o amor da sua vida. E ele acorda pela manhã, e eu imagino que ele leva um susto: peraí, não foi por você que eu trabalhei. E ele vai conversar com o seu sogro, e ele fala: olha, eu não trabalhei por essa mulher, eu trabalhei
para ele: olha, na minha terra não é assim que se faz. Primeiro a mais velha se casa e depois a mais nova. É interessante notar que todos os anseios de Jacó eram por Raquel. E você já parou para imaginar, você que é mulher, ou até mesmo você que é homem, você pode entender o que eu quero dizer. Uma mulher que é desprezada, ela fecha o coração, ela se sente só, ela se sente triste. E você já parou para imaginar Leia ouvindo essa história? Tipo assim: eu casei com ele, mas ele nunca me amou, ele não me ama, ele não está nem aí para comigo. Leia se sente desprezada. Ela não era a primeira opção, não era a segunda, não era a terceira opção. Era uma mulher desprezada. Era uma mulher que se sentia sozinha. Era uma mulher que não tinha o direito de ser feliz, baseado na concepção de Jacó. Porque Jacó não amava ela, amava Raquel. E é bastante interessante a gente entender que este amor que ele tinha por Raquel fazia com que ele olhava para Léia com desprezo. Ele não olhava com um olhar de amor. Você já parou para pensar você ser casado com uma pessoa e essa pessoa nunca olhar para você com um olhar de amor, nunca te desejar, nunca querer estar com você, sentir vergonha de você? A Bíblia diz no versículo 31 que Jacó, ele tinha ela como desprezada. Só que o que acontece? Ele casa no versículo 28 ao 30, ele mostra que ele se casa com Raquel. Preste atenção. E Jacó fez assim: e cumpriu a semana de Raquel, então lhe deu por mulher Raquel sua filha. E Labão, seu servo, deu Bila por serva de Raquel sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. No versículo 30, a gente vê a indiferença de Jacó. Diz assim: e entrou também Raquel, e amou a Raquel mais do que a Leia. Ou seja, ele tem um relacionamento e agora ele está com o amor da sua vida. Deus viu que Leia era desprezada. E para uma mulher desprezada, um dos argumentos para acabar com o desprezo é ter filho. Tipo assim: agora eu tenho alguém que vai ficar comigo a vida toda, que não vai me desprezar. E geralmente o filho não despreza o pai, não despreza a mãe. E a gente vê no versículo 31 que Deus abençoa Lia e dá um filho a ela, porém Raquel era estéril. Raquel não podia ter filhos. E é interessante a gente entender que aqui começa uma história que você vai entender o motivo que nós vamos chegar na adoração que conquista. Quando Leia, ela engravida, ela é uma mulher desprezada, é uma mulher triste, é uma mulher que se sente sozinha. Ela é uma mulher que tem um homem, vamos dizer que uma vez por ano. Jacó não tinha contato com Leia, o negócio dele era com Raquel. E Leia era desprezada, humilhada, solitária, envergonhada, vivendo à sombra de uma mulher bonita, sendo todas as vezes recebendo afrontas, vergonha, tipo: você é feia, Raquel é bonita. Você não pode nada, Raquel pode tudo. Porque desde aquela época, a pessoa que talvez seja mais bonita tem muito mais respeito das pessoas. E Leia passa uma existência toda se sentindo humilhada, sozinha, rejeitada, perdida. Gente, qualquer semelhança é mera coincidência. Quando a gente olha para nós, muitas vezes a gente olha e a gente vê um povo humilhado, sofrido, angustiado, desprezado. A sociedade muitas vezes olha para você e o tem como uma pessoa que não vai dar certo. Talvez a sua família sempre disse para você: você não vai dar certo, você é um fracassado, você é um perdedor, você nunca vai alcançar nada da tua vida, você nunca vai ser alguém
E ela tem o primeiro filho. Versículo 32, acompanhe comigo. E aconteceu que Leia teve um filho e chamou o seu nome Rubem, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Vocês notaram qual era a expectativa de Leia? A expectativa de Leia era que agora eu tenho um filho e Jacó vai me notar, porque Raquel não pode dar e eu pude dar um filho a ele. Agora Jacó vai ser feliz, porque que honra é um pai ter um filho, um menino. A expectativa dela era que ela tivesse um filho e tudo mudasse na vida dela. E ela entende, porque o nome de Rubem significa ouvindo. Ela entende assim: agora Jacó vai me ouvir, agora eu vou ser importante para Jacó. Mas não foi isso que aconteceu. Jacó continua desprezando Leia. Jacó continua mantendo desprezo, olhando por ela de longe, e ela continua solitária, mesmo tendo um filho. E é interessante notarmos no versículo de número 33, diz assim: e concebeu outra vez, e teve um outro filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e o chamou o seu nome Simeão, que significa junto. Sabe o que acontece? Esse filho chamado Simeão significa junto. Sabe qual que é na cabeça de Leia? Agora eu tenho um filho, mais um outro filho, e agora ele vai ficar junto comigo. Agora Jacó vai me notar, agora Jacó vai olhar para mim, agora Jacó vai me amar e vai querer estar comigo todo momento. Moral da história: ele continua amando Raquel mais do que a Leia. Ele não quer ter relacionamento com ela, ele tem por uma mera obrigação. Ele não faz por amor, e ela, segundo o que disse nesse versículo que nós acabamos de ler, mostra que ela é uma mulher aborrecida, triste, angustiada, solitária, perdida numa vida onde a crueldade de um homem faz com que ela se sinta aborrecida. Vamos continuar. Ela tem mais um filho, versículo 34. E concebeu outra vez um filho, dizendo: agora, esta vez se juntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o nome Levi. Olha a expectativa de Leia. Agora ele fica comigo, agora ele vai ficar comigo, agora eu tenho certeza que ele vai me amar, eu tenho certeza que agora ele vai estar comigo todos os dias, eu tenho certeza que Deus juntará Jacó comigo. É interessante a gente notar que Leia, por mais que ela também fosse desprezada, ela aprendeu os princípios de Deus, e ela é uma mulher que chama Deus de Jeová, porque ela entende que Deus é o Senhor dos senhores, mas a vida dela continua sendo uma angústia. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas pessoas que estão aqui nessa noite, eles têm a convicção de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é Deus, de que Jesus é poderoso, que Ele é poderoso para mudar a história, mas ainda assim continuam amargurados. Vêm na igreja, mas a situação não muda. Tem a vida de insucesso, de tristeza, de amargura, de dor. Vive todos os dias da vida com expectativa de mudança, mas as coisas nunca mudam. Faz de tudo, dizima, oferta, primicia, sobe monte, desce monte, unge, vem nos cultos, mas parece que a situação não muda. Continua envergonhado, continua afrontado, continua passando por humilhações, continua sendo desprezado por onde anda. No trabalho as coisas não dão certo, no casamento as coisas não dão certo. A vida é sempre tristeza, a vida é sempre amargura.
A vida está sempre, parece que jogando contra, mas continua vindo da igreja, tem o respeito pela igreja, mas parece que as coisas não mudam. E é exatamente o que Leia tinha: uma insatisfação de vida, uma insatisfação com Deus, uma insatisfação porque as coisas para ela nunca davam certo. E o desejo dela era só que Jacó olhasse para ela. Gente, tem muita gente na igreja que está colocando demais a expectativa em coisas e em homens. O grave problema meu e seu é que a nossa expectativa está sempre em homens. Tem uma mensagem que eu ministro sobre a maldição da expectativa. Muitos de nós colocamos a nossa expectativa no homem. Se o meu marido fizer, se o meu filho, se isso, a gente está sempre colocando a nossa expectativa em homem. E tudo na nossa vida gira em torno de homens. E tudo na nossa vida é extremamente humano. E a gente tem pouca espiritualidade para notar o mover de Deus, o mover profético de Deus na nossa vida. Quero dizer uma verdade espiritual para você: todo destino profético de alguém, ele não pode ser gerenciado por homens. Ele tem que ser gerenciado com uma vida no altar, aonde Deus fala e ele executa. Leia, a sua existência toda, ela tem o desejo de agradar um homem, de fazer para Jacó, que Jacó olhe, que Jacó faça. Quero deixar bem claro para você: todas as vezes que você fizer alguma coisa para que um homem olhe, você vai ficar decepcionado, porque o homem olha diferente do que Deus olha. Se você estiver louvando e estiver fazendo baseado no que o homem olha, para que a igreja goste, você vai ter a expectativa frustrada. Agora, quando você fizer diretamente para Deus, como para Deus, as coisas mudam. Nenhuma igreja subsiste quando as pessoas olham para os homens. É por isso que hoje muita gente se desvia, porque ele olha e fala assim: não, pastor é tudo errado, pastor é tudo ladrão, porque a gente olha para aqueles casos que estão acontecendo na televisão. E a nossa expectativa quando a gente entra na igreja, é a gente diz assim: eu não dou dinheiro na igreja porque pastor é tudo ladrão. Isso quer dizer que o seu destino espiritual, o seu destino profético está ligado em homens, não está ligado em Deus. Quando você vem para a igreja na expectativa de que o homem faça por você, de que o homem olhe por você, que tenha uma mensagem revelada para você, que você chegue e algum profeta coloque a mão na tua cabeça, você está colocando a sua expectativa em homens. Assim como Leia fazia. Leia passa uma boa parte da vida dela só colocando a expectativa em que um homem olhe para ela. Mas vamos continuar a história? Ela tem mais um filho. Olha só para você ver no versículo 34. E concebeu, essa mulher tinha filho, hein? E concebeu outra vez, e teve um filho. Perdão, versículo 35. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Os entendedores já entenderam onde eu quero chegar. Aleluia. No versículo 35, mostra com clareza uma conversão genuína. Mostra uma mulher que passou a vida inteira, anos e anos, tentando a aprovação de um homem, do qual ela não conseguiu. Sabe o que ela faz? A partir de agora, a minha vida é diferente. A partir de agora, a minha vida não está mais centrada no homem. A partir de agora, a minha vida está centrada em Deus. Então eu coloco o nome deste filho de Judá, que significa louvor. Ela não estava mais interessada no homem. Ela estava querendo adorar a Deus. Ela estava querendo honrar o Senhor. Ela estava querendo glorificar o nome do Senhor. A partir daquele momento, a história de Leia muda completamente. Ela tira os olhos do homem e coloca os olhos em Deus. A partir de agora, eu não preciso que Jacó
aqui junto comigo. Eu não fico mais aflita, eu não fico mais aborrecida. A partir de agora, o meu nome, o nome do meu filho vai se chamar louvor, adoração. Esse é o cerne da sua vida. Se você entrar na igreja com a expectativa de adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele vai te dar, você receberá porções e porções de Deus, glória de Deus, honra de Deus, unção de Deus. Se você vem na igreja na expectativa do pastor falar, do pastor fazer, da igreja te surpreender, você nunca será bem sucedido. Mas quando você chegar na igreja, se humilhar na potente mão de Deus, Deus te honrará, abrirá o seu bom tesouro, dará sobre você a sua temporada serônia, a tua vida financeira nunca mais será a mesma, o teu casamento não mais será o mesmo, os teus filhos estarão com você, a tua vida financeira muda, o teu trabalho muda, a tua história muda, porque você não faz mais para o homem, você faz para Deus. Você batiza o teu filho com o nome daquele que pode mudar a tua história. Louvor. Se você sair daqui nessa noite e entender que a tua vida não é em busca de resultados humanos, mas resultados espirituais, a tua vida mudar. Métodos radicais produzem resultados sobrenaturais. Se você quer ter uma vida de sucesso, pare de ficar tentando agradar o homem, pare de ficar tentando fazer para o homem, pare de ficar tentando trazer o dízimo para agradar o homem. Traga o dízimo, traga oferta, traga dízimo, mas para agradar aquele que pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história. Aplauda ele que é digno. Gente, talvez você não saiba, mas a atitude de Leia nesse quarto filho tem uma mudança na história do mundo. Aleluia! Ela teve uma intuição profética quando ela estava colocando o nome de Judá, que você vai entender no final dessa mensagem. Você fala assim: que coisa de louco! Porque a história de Leia não é diferente da minha história e da sua história. Porque quantos de nós passamos por sofrimento, por luta e por derrota, por dificuldade na nossa vida? Mas a nossa atitude espiritual pode mudar toda e qualquer história da nossa vida. Eu tive muitos problemas com bebida, com drogas na minha infância. E um dia eu entrei dentro da igreja e levantei a minha mão e falei assim: Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Senhor, eu não quero mais ser o Juninho que é mulherengo, que sai com um monte de mulher. Eu não quero mais ser esse Juninho, eu quero ser um Juninho transformado. E quando o pastor faz o apelo e fala sobre o nome no livro da vida, eu tive tanta convicção aquele dia que o meu nome estava sendo escrito no livro da vida, que eu entendi que a minha visão não podia estar baseada aqui na humanidade, na terra. Eu tinha que estar com meus olhos no Senhor. E a Bíblia depois começou a me mostrar que Jesus era o autor e consumador da minha fé, que meus olhos tinham que estar nele, que a minha vida precisava estar nele, que a minha família precisava estar nele. E eu entendi profeticamente que algumas atitudes da nossa vida podem mudar a história da nossa família, e de gerações e de gerações. E a atitude dessa mulher mudou a história de geração em geração. E eu vou te provar por que isso aconteceu. Olha só para você ver, agora no livro de Gênesis 49, do versículo 8 a 11. Acompanhe comigo, Gênesis 49, do versículo 8 a 11. Quando ela coloca o nome de Judá, ela tem uma intuição profética. Nesse texto, no capítulo 49, mostra com clareza Jacó abençoando os teus filhos. E ele vai falando para cada um dos seus filhos o que Deus iria fazer na vida deles, e estava lançando uma palavra profética sobre a vida de cada um deles. E ele fala sobre a vida de Levi, de Simeão, mas eu quero frisar o que Jacó fala para Judá. Vamos lá, versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos,
a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão velho. Quem o despertará? Olha só para você ver que profético isso. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uva. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Gente, Jacó faz a bênção profética sobre a vida de todos os filhos. Mas quando ele chega em Judá, ele diz que ele, por toda a vida, o cetro não vai ficar longe dele. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer, cetro significa reinado, que o reinado estaria de geração em geração com Judá, no nome de Judá. Gente, uma atitude de uma mulher muda a história de um homem. Judá tinha tudo também para ser ruim, errado, sofrido, amargurado, ferido. Mas sabe o que acontece com ele? Baseado no nome que a mãe dele o coloca, ele recebe o nome de louvor, de adoração. E a Bíblia diz que quando Jacó começa a estabelecer esse manto profético sobre a vida de Judá, ele diz que de maneira nenhuma o cetro se arredará de Judá, ou seja, o cetro da justiça nunca mais se arredará de Judá. Gente, isso é muito profético. Da desprezada, da mal amada, ela dá luz a um menino que se chama Louvor, e faz dela uma mulher que não tinha nada a ver, faz dela uma contemporânea não, uma pessoa que está na genealogia de Jesus. Ela tinha tudo para ser desprezada porque era, mas a mudança da vida dela faz com que a genealogia de Judá entre na genealogia de Jesus. Era desprezado, não tinha jeito. O marido não olha, o marido não quer, o marido soma, o marido aborrece. Mas ela tem uma intuição profética. E a salvação do mundo, preste atenção, baseado nessa palavra de Jacó, a salvação do mundo vem por meio de Judá. Judá faz parte da genealogia de Jesus. E quando a gente olha em Mateus capítulo 1, versículo 3, Mateus capítulo de número 1, versículo de número 3, olha só o que diz. Mateus capítulo 1, versículo 3. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E no versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Da desprezada, da humilhada, da aflita, nasce o Salvador do mundo. O Salvador do mundo, aquele que mudou a história de um antes e depois, aquele que transformou a água em vinho, aquele que mudou a tua história, aquele que mudou a minha história, aquele que transformou tudo e tem poder de transformar ainda mais a sua vida e a sua história, aquele que tem poder para mudar toda a história da sua vida e a história de São Vicente, do mundo, aquele que tem poder de entrar hoje na tua família e mudar a tua história. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, não tem jeito, a minha família não tem jeito. Eu quero declarar para você, Jesus é poderoso para mudar toda e qualquer história. Ele é poderoso, e a Bíblia diz que Ele é o leão da tribo de Judá. Ele nessa noite se levanta como um leão sobre a tua vida para mudar a tua história.
profética na tua vida. Se você entrou aqui nessa noite desprezado, angustiado, acusado, afligido, eu quero dizer para você, o leão da tribo de Judá está aqui para mudar a tua história entre antes e depois, e você sairá daqui tomado pela presença e pela glória dele, em nome de Jesus. Sabe o que mudou a história de Leia? Porque ela coloca Deus em primeiro lugar. Talvez você tenha colocado um monte de coisa em primeiro lugar. Eu quero dizer para você, somente a Ele a adorarás e somente a Ele servirás. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, e eu duvido que a tua história não mude. Eu duvido que a tua história não mude. Através de Leia, hoje nós podemos adorar aquele que era, que é e que há de vir. Através de Leia, hoje nós podemos amar a Deus sobre todas as coisas e dizer assim: Jesus me salvou, Jesus me resgatou. Porque a história de Leia era a nossa história. Nós éramos desprezados, prontos para ir para o inferno, não tínhamos mais jeito. Todo mundo que está aqui, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos aqui estavam destinados a ir para o inferno, morrer espiritualmente. Mas o leão da tribo de Judá escreveu o nosso nome no livro da vida. E hoje, pela graça, nós somos salvos por causa da atitude de uma mulher que não quis mais se sentir desprezada. Ela quis adorar o Senhor. Será que você que entrou aqui nesta noite veio aqui para adorar a Deus ou para chorar pelos seus problemas emocionais? Se você veio aqui nessa noite para adorar aquele que pode mudar a tua história, eu garanto, a tua vida vai dar um salto de qualidade que você nunca viu. E Deus nesta noite vai estabelecer sobre a tua vida algo sobrenatural, poderoso, profético. Deus está levantando aqui, pastor, uma geração de adoradores que vai tomar casas e casas aqui. Pessoas que dizem que não tem mais jeito se levantarão aqui com poder e unção profética para levantar muros, para quebrar as barreiras que estão se levantando contra a adoração em São Vicente. Eu vejo aqui um poder das trevas tentando destruir essa cidade com marginalidade, com roubo, com droga, mas aqui se levanta uma geração profética, adoradora, uma geração que vai experimentar a glória de Deus, o poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Queridos, eu não falo porque eu estou pregando aqui nessa noite, não. Mas eu sinto aqui que Deus vai levantar homens aqui totalmente capacitados e ungidos para ajudar na transformação deste lugar. Homens comprometidos com Deus num nível tão grande que vão estar representando Jesus em muitos lugares. Eu vejo aqui que se levantarão tantos homens e mulheres com dons proféticos, que não vão mais tomar atitudes baseado na dor, na aflição, na angústia, mas vão fazer as coisas de maneira aonde o Senhor será revelado e pessoas serão abençoadas. Talvez você já tenha ouvido falar nessa expressão: o leão da tribo de Judá venceu, o leão da tribo de Judá mudou essa história. Isso não quer dizer que é uma palavra qualquer. Está na Bíblia, Apocalipse 5, versículo de número 5. Diz assim: e olhei, e disse-me um dos anciãos: não chores, porque os anciãos, 24 anciãos, estão tristes. Os anjos estão tristes, porque não tem ninguém digno de mudar a história, de abrir os 7 selos. Não tem ninguém com santidade à altura para abrir os selos para a mudança da história da humanidade. E olha o que eles dizem aqui no versículo 5. E eis que um dos anciãos disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Versículo 6. E olhei,
E eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Daí no versículo 9, vamos lá. No versículo 9, vamos continuar, perdão, 7. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, todos com harpas e salvas cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha, aqui agora a adoração que conquista. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e nação, e para o nosso Deus os fizestes, lembra? Reis e sacerdotes. O que está querendo dizer com isso? Nós hoje, por intermédio de Jesus Cristo, nós também fazemos parte dessa linhagem. E hoje a Bíblia diz que nós também somos reis e sacerdotes. Lembra a palavra profética de Judá? Ela se aplica a você nessa noite. Deus te levanta como rei e como sacerdote. Não quer dizer que você vai sentar no trono, não é nada disso, mas quer dizer que você tem autoridade, que Deus te deu unção, que Deus te deu poder. O leão da tribo de Judá ruge nessa noite, nessa igreja, e eu posso sentir a glória dele mudando a tua história, mudando a tua vida. Se você entrou aqui nessa noite com o desejo de receber mais de Deus, a unção de Deus vai ser derramada sobre a tua vida de forma sobrenatural, de forma profética. O Espírito Santo de Deus te tira da terra da aflição e coloca no lugar da adoração. Ele coloca você num lugar de paz, num lugar de bênção. Talvez todo mundo tenha dito: São Vicente é uma terra assolada. Eu declaro: São Vicente é a terra abençoada que Deus estabeleceu reis e sacerdotes neste lugar, e por onde você andar, a glória de Deus tomará a tua vida, em nome de Jesus. Aplauda ele que é digno. A atitude de Léa, ela conquista o céu. E eu quero dizer para você que a sua atitude, ela pode conquistar o céu aqui nessa noite. O que você vai gerar aqui nessa noite? Aflição? Aborrecimento? Agradar o homem? Se você fizer isso, a tua oração não chega nem na altura do seu nariz. Mas se você nessa noite veio aqui para adorar a Ele, que pode mudar a tua história, a tua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. A tua vida é para louvor e glória do Senhor. Talvez você chegou aqui nessa noite triste, porque nós ficamos tristes às vezes, angustiado, porque às vezes ficamos angustiados. Mas o Senhor é poderoso para mudar a nossa história. O Senhor é tremendo para mudar a nossa história. Às vezes, meu irmão, todo mundo olha para ti e diz assim: ele não vai dar certo. Mas a unção de Deus está sobre a tua vida, e cada movimento que você dá, a glória de Deus está com você. Tem muitos que dizem que você é corajoso demais por dançar dentro de uma igreja, mas a unção profética está sobre a tua vida. Você é um profeta nessa dança. Você é chamado por Deus para viver o sobrenatural. Você foi chamado por Deus, querido, para ser um profeta também na casa do Senhor. Os teus lábios a partir de hoje exalam poder profético em nome de Jesus Cristo. Todo problema familiar, todo problema de paternidade, cai por terra e Deus te levanta nessa noite. Oh, em nome de Jesus. Querido, o Senhor me mostra que você já tentou de tudo
na tua vida para realizar o teu sonho, mas você sempre quebra a cara. O Senhor te levanta hoje como uma águia. O Senhor te levanta como uma águia nessa noite. O teu coração se achegou ao coração de Deus, como a irmã acabou de dizer no louvor. Você vai ficar surpreendido com o que Deus fará por estes dias na tua vida. Oh, adore ao Senhor, que Deus está aqui. Oh, Xaramandá. Você se decepcionou demais na tua vida. Há uma insatisfação gerada no teu coração, mas nessa noite o Senhor gera em ti, Judá, a adoração sobre a tua vida. Você é uma adoradora. O teu coração pulsa por Deus. O que o homem não pode fazer, eu faço, diz o Senhor. Receba em nome de Jesus. Ministério de louvor, pode subir lá, por favor. O pastor me deu liberdade. Eu costumo dizer que o meu ministério, a minha pregação, ela é 50% palavra e 50% desse mover profético que vai acontecer. Eu sei que Deus falará com você de forma tremenda. Oh, maravilhoso. Decepção. Frustração. Decepção na tua vida. Muitos anos de decepção e de vergonha e de afronta. A depressão tenta chegar sobre a tua vida todos os dias. E o que aconselham você é: toma remédio. Toma remédio que passa. Vai para a igreja que passa. Essa noite, uma unção profética toma a sua vida. Oh! Tem algum presbítero para ungir ela aqui agora? Cadê o óleo para ungir ela? A unção profética te cura sobre a tua vida. Nenhum homem pode mudar a tua história, mas aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Você está recebendo uma unção agora. Te cura sobre a tua vida. Te cura sobre a tua vida. Oh, Deus está aqui. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Busque a presença de Deus. Para habitar em nosso Deus. Não considerou ser igual a Deus, se esvaziou de forma de homem. Através do teu louvor, cura. Meu Deus! Se coloque em pé, igreja. Se coloque em pé, igreja, e continue adorando ao Senhor. Deus está aqui. Adore o Senhor. Deus está aqui. Deus está aqui. Ele é poderoso. Sinta a manifestação do Espírito Santo aqui agora. A partir de hoje não é mais aflição, é Judá. Que saia de ti louvor, que saia de ti adoração, igreja. Que saia de ti adoração em nome de Jesus. Ei, Tcheramandá, não tenha vergonha. Dê liberdade ao Espírito Santo.
consertar tudo que foi quebrado. A unção nunca saiu da tua vida. Restitui. Corre atrás, restitui o que foi perdido. Oh, eu abrirei portas para ti. Meu Deus, adore Ele. Eu sei que você tem mais. Oh, cadê o som da igreja aqui nessa noite? Se levanta como Judá. O leão da tribo de Judá está aqui nessa noite. O leão da tribo de Judá está aqui nessa noite.
você suportou, mas com muita dor, com muita dificuldade. Mas nessa noite, querido, diz o Senhor: eu gero em ti fé. Você já bateu em muita porta e fecharam para ti. Ele governa os teus passos a partir de hoje. A sua lágrima tem peso espiritual. A tua lágrima tem peso profético. Aleluia! A tua lágrima nessa noite, a Bíblia diz que os anjos colhem as lágrimas que saem dos teus olhos, que muda a tua história, te reserva coisa grandiosa, te reserva coisa grandiosa. Por trás deste homem forte tem um homem que precisa do cuidado de Deus. Manda a música Tem muita indecisão, e o resto desse parece que não tem força para resolver os seus próprios problemas. já te deixei. Mas eu, Senhor, gero em ti nessa noite autoridade espiritual. A autoridade espiritual. Algo te falou Toda em sua obra que Satanás tem tentado lançar na tua casa, tentando trazer destruição, canção eu por uma palavra, por um caminho, o inimigo vem, mas por 7 não fugirá de vós. não é o Mas receba a porção do Espírito Santo, receba o poder do Espírito Santo, porque língua os teus olhos podem ver, queres meu coração. Estou cantando a essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Toda a essência és tu, a essência és tu. Adore, que levante a adoração que conquista o coração de Deus. Somente quando Deus for primazia, quando você deixar de fazer justiça e colocar o nome do teu filho espiritual em Judá, que significa louvor, a tua vida muda. Quem pode Para de ficar fazendo pelo seu jeito, quando é para de ficar fazendo da sua maneira, para de ficar fazendo baseado em feridas. embora eu seja Faça através da adoração. tudo que tenho é teu, cada flor é meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que Esse louvor nasceu no coração de Deus. mais profundo. Esse louvor nasceu no coração de Deus. Oh, esse louvor nasceu no coração de Deus. Queres meu coração, estou voltando à essência da adoração.
Jesus, eu estou rogando a essência do coração, a essência de Jesus. O Senhor diz assim nessa noite: foi eu que te ungi. Na tua infância, tu tinhas vergonha de falar em público. Oh, Sharamando Bedebeshai. Tu se sentia menor que os outros. Tu se sentia aflito, sozinho e envergonhado. Quando tu tinha 7 anos de idade na escola, você foi zombado. Mas
está curando aqui nessa noite. Oh, Deus está curando tanto físico como espiritual. Eu vejo aqui pessoas que foram declaradas, diagnosticadas com uma enfermidade. Você vai sentir o impacto de Deus aí agora. Receba, receba, receba a cura pelo poder que há no nome de Jesus. Mais. Oh, receba. Receba a cura, receba a cura. Receba a cura em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. A presença de Deus está tocando. Oh, em nome de Jesus, é a presença de Deus. Deus está tocando em você agora, meu amado. Deus está tocando em você agora. Ele está tocando a tua pele, está tocando no teu estômago. Mas digno de louvor, declare, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Senhor. Promessa profética sobre essa igreja. Daqui sairão homens que vão marcar uma geração. Aqui se levantarão pessoas que sustentarão missões. Eu vejo que está se levantando hoje aqui alguns jovens com um chamado missionário e serão tremendamente usados para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Jovens comprometidos com a palavra, que não aceitam a corrupção. Aleluia. Deus está colocando no coração dessa igreja um chamado missionário, um chamado profético missionário. Eu vejo aqui hoje Deus levantando professoras que vão ser o diferencial em São Vicente pela criatividade na aula, que vão chamar a atenção dos alunos e vai sair em rede nacional o que estará acontecendo aqui
sujo. Empresários que estão vivendo só de pagar conta, e disseram assim: faz tempo que eu não sei o que é aproveitar a vida, porque minha vida é só pagar conta. Levanta empresários abençoadores do reino, homens cheios do Espírito Santo, homens com autoridade nessa cidade. O pastor disse que aqui não tem nenhum político, mas vai se levantar um aqui com fidelidade, que vai honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, que vai ser referencial por onde ele andar, porque ele não aceita corrupção, mentira, engano, propina, mentira, ele não aceita. Cadê o pastor? Vem aqui, homem de Deus, por favor, eu já vou estar entregando. Antes eu quero dar uma palavra profética para esse homem. Aramanda, cara, baixo, tu fitica. Oh, aleluia. Pastor, eu tenho percorrido por muitas cidades, mas o meu coração se aliançou sobre o teu coração. Eu vi sobre o teu coração o amor, a gratidão que tu tens. Tu tens um coração de generosidade. E essa igreja, pode olhar para essa igreja será uma igreja generosa, do tamanho da sua generosidade. Tem sonhos no teu coração que você nunca disse para ninguém. Eu vejo Deus te dando condições por causa da sua generosidade. Você comprará, Deus dará a essa igreja uma terra grande, aonde tu irás fazer um lugar para acolhimento de jovens e adolescentes. Muitos dos jovens que estão aqui serão cuidadores deste lugar. O Senhor me mostra também que vão ter retiros neste lugar. Esse lugar será conhecido como um lugar onde a chama nunca se apaga, porque terá a presença de Deus. Eu vejo Deus nessa noite desfazendo todas as palavras contrárias contra o teu chamado. Muitos pastores até te invejam. Muitos pastores dizem assim: eu quero ver aonde ele vai chegar. Tudo que ele toca prospera. Tudo que ele faz prospera. Porque tu és um homem honrado e abençoador. Eu vejo Deus nessa noite dando condições financeiras para ti. Às vezes você fala assim: eu não sei o que será do futuro. Eu cuido dos seus. Faculdade, tudo eu cuido. Eu abro portas aonde não tem porta, e aonde tu colocares a planta dos pés eu te darei. Eu vejo que enquanto muitos estão rodando em círculos, você está olhando para Jesus. A adoração que conquista está no teu coração e tem conquistado o coração de Deus. Esse tempo, nesses dias, Deus faz você
grande nesta cidade, mas Ele te dará também algumas cidades, alguns lugares que todo mundo disse não, que todo mundo vira as costas. É ali que eu fundamento o teu chamado. Eu vejo que há 4 anos atrás tu sofreste algumas aflições e algumas humilhações. Dali eu fundamentei um mistério de guerreiro sobre você. Por isso o Senhor me manda te ungir nessa noite com unção profética. Pegue a tua espada, pegue o teu escudo e lança-te à guerra, porque eu te escolhi para ser um guerreiro. Tu és um guerreiro profético que tem tirado almas do lamaçal do pecado. Alguns dizem assim, mas ele fala o que tem de falar mesmo. Sabe por quê? Porque a tua língua é uma língua profética. Tu não bajula pela frente e amaldiçoa pelas costas. Tu és um profeta. Mais visão profética. Mais visão profética. Mais visão profética a respeito do louvor dessa igreja. Mais. Oh, tu és um guerreiro. Oh, Flossukia, aleluia. Eu já vou estar entregando para o pastor, mas tem um nome que está gravado aqui no meu coração. Eu não sei porque que Deus está me mandando dizer isso. Tem alguém aqui, ou conhece, ou se chama Carlos Roberto? Alguém conhece alguém chamado Carlos Roberto? Levanta a mão. Amém. Você é o Carlos ou conhece? Diz para ele que a vida dele vai mudar. Está tudo dando errado na vida dele, mas Deus vai fazer um rebuliço por esses dias na vida dele. E que ele entenda que foi a mão de Deus que fez isso, porque o nosso Deus é o Deus de perto, o Deus de longe. Está alcançando ele agora aonde ele está. Queridos, que Deus abençoe a todos. A glória, a honra e o louvor sejam dados àquele que é digno de receber honra, glória e louvor. O nome de Jesus Cristo, que é poderoso, nome santo, lindo, precioso, bendito. Glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Ele está neste lugar. Em nome de Jesus, aplauda Ele que diga. Deus abençoe todos os Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por toda essa noite. E aproveitar e orar pelos pastores que vão estar voltando hoje, a viagem. Senhor, nós queremos te louvar e agradecer. Obrigado por todas essas coisas, porque o Senhor sabe todas as coisas. Queremos abençoar seu filho. Conduz eles em paz e segurança de volta aos seus lares, Senhor. Guarda-os na volta, Senhor. Oh, Pai, não só os pastores, mas cada irmão e irmã que se encontra neste lugar. Escolha-nos dos lados do maligno, ó Pai. Tudo quanto se levanta contra teu povo, conforme foi declarado hoje, eu creio, tomo posse, Pai. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Pai. Seja a ti a honra, exaltado, engrandecido, bendito, soberano. Tem crente vivo nesse lugar. Aleluia. Então glorifica esse Deus, porque Ele é bom, maravilhoso. Pai, obrigado por esse seminário, por esses dias, pelo teu povo, a tua igreja.
nos conduz em paz à nossa casa. Senhor, obrigado. É o que eu te peço, oro e agradeço em nome de Jesus. Cumprimento o teu irmão na santa paz do Senhor.